com Flamengo e Corinthians, um grande clássico no Maracanã, às 4 da tarde, neste sábado, hein, Edu? Exatamente. É o jogo aí que reúne as duas maiores torcidas do Brasil, né? Tem flamenguista e tem corintiano espalhados aí pelas regiões brasileiras, né? Por todas as 5 regiões do país. Agora, a gente já tem uma tela logo de início para mostrar que o Corinthians não tem tido vida fácil no Rio de Janeiro, não. A gente pegou aí os últimos 10 encontros, né? A gente praticamente quase não vê vitórias do Corinthians como visitante, né? Na verdade, não vemos, né? Na verdade, o Corinthians ganhou lá em 2022, mas ganhando do Flamengo em São Paulo, né? Fora isso, quase vitórias só do Flamengo. Temos alguns empates, né? Tivemos, obviamente, aquele embate da final da Copa do Brasil, né? Em que o Flamengo conseguiu reverter 2-1 o placar e depois ganhou nos pênaltis. Mas fora isso, o Corinthians aparece aí quase como coadjuvante, né, contra o Flamengo jogando no Rio de Janeiro, o que não deixa de ser uma coisa interessante, uma coisa, obviamente, que o Corinthians vai ter que trabalhar bem aí para ver se consegue, né, fazer frente ao Flamengo. São dois times com altos e baixos, né? Claro que o Flamengo mais altos do que baixos, apesar da torcida já estar brava com o Tite, enfim, a gente pode discutir isso daqui a pouco. Agora, o Corinthians é aquela equipe ainda em formação, né? O técnico Antônio Oliveira vai ter problemas. O Ranielli, por exemplo, que é um dos pilares do meio-campo alvinegro, está suspenso, não vai jogar, né? O Corinthians que no Campeonato Brasileiro vem do empate com o Fortaleza em casa, 0-0, jogando muito bem. Eu estive lá em loco, né? Transmiti o jogo aqui para a Flash Score. Primeiro tempo do Corinthians foi muito bom, realmente, mas o goleirão do Fortaleza trabalhou muito bem, o João Ricardo. Mas na penúltima rodada, né, o Corinthians havia vencido com muita facilidade, até de forma surpreendente, o Fluminense também em casa. Então vamos ver como que chega o Corinthians aí para esse jogo gigante contra o Flamengo. Agora, ô Lúcio, dentro desse retrospecto apresentado pelo Edu e tendo em vista a pressão do torcedor das duas maiores torcidas, os dois times chegam pressionados. O Tite, inclusive, não desembarcou com a delegação no saguão do aeroporto do Rio de Janeiro depois de perder na Libertadores, mas os jogadores foram cobrados. Um grupo de torcedores foi até o aeroporto fazer o protesto. A Fiel não está nem um pouco satisfeita, e a tabela mostra isso. O Corinthians é o 14º e o Flamengo é o 7º. 3 pontos separando essas equipes. Principalmente o Flamengo, que era para brigar na parte alta da tabela, está ali brigando na liderança com o Atlético ou com o Bahia. Esse momento dos dois times pesa quando eles entram em campo ou na tua avaliação rolou a bola, todos esses números não entram? Sempre pesa, né? Quando a gente fala de Corinthians e de Flamengo, a gente sabe que é um mundo à parte. Eu trabalho muito com o campeonato argentino na ESPN e lá na Argentina eles têm o que eles chamam de mundo boca, né? Que é um mundo à parte. E dá para a gente transportar para cá, colocar o mundo Corinthians, o mundo Flamengo. Ali, qualquer coisa que é feita de boa e de ruim ecoa demais, né? Então, como o momento é de instabilidade, eu colocaria de instabilidade, porque os dois times têm potencial para isso, né? Para sair, para reverter qualquer situação adversa de momento. E vamos combinar, quem não oscilou nos últimos tempos? Talvez o Palmeiras, né? Seja a única equipe que não tem oscilado nos últimos anos. Está sempre em cima, em outro patamar. Os demais, até o próprio Flamengo, né, que sempre tem ótimos times, que tem grana para investir, oscilou, tanto é que o Tite não está há tanto tempo assim no Flamengo, é sinal de que teve que trocar em algum momento, algumas vezes por conta do próprio clube, né, até hoje a inexplicável saída do Dorival de lá. Mas é um momento sim de instabilidade e que certamente haverá essa cobrança. Agora, não necessita ser demasiada, né? Porque é um início de temporada ainda, né? Eu digo mais com relação a competições mais importantes, tirando os estaduais, então há tempo suficiente para qualquer dar a volta. Não tem absolutamente nada perdido, nem para um lado e nem para o outro. Eu sei que a tabela do Flamengo na Libertadores deu uma complicadinha e tal, mas há total condição de reversão de situação.
e ambos avançarem nas suas competições. Um está na Libertadores e outro na Sul-Americana. Agora, o Edu, esses números do campeonato, analisando friamente os 5 jogos, o que a gente consegue enxergar? Não, então, na verdade, né, assim, a gente falou dos confrontos, o Corinthians ganhou, na verdade, um jogo, né, no Rio nos últimos 5, no ano retrasado, né, no retorno ganhou por 2-1 do Flamengo, mas voltando para o Campeonato Brasileiro de 2024, né, são 5 jogos para cada lado, você já disse, né, em termos de pontuação, o Flamengo está um pouco na frente. Agora, o que chama atenção na minha avaliação é esta coisa aqui dos gols marcados e gols sofridos. Ambos estão com 0, né, de saldo, né? O Flamengo fez 5 e tomou 5, e o Corinthians que fez 3 e tomou 3. O Corinthians que não consegue, né? Os 3 que fez foi numa única partida contra o Fluminense. O Corinthians que, por exemplo, contra o Fortaleza, teve até um bom volume de jogo, né? Foi para cima, realmente envolveu a equipe do Vojvoda, mas não conseguiu botar a bola na rede, que é o que interessa no futebol. E do lado do Flamengo, o que chama atenção desses 5 gols tomados no Campeonato Brasileiro, 4 deles foram de bolas alçadas na área, né? Ou cruzamentos, escanteios, ou rebote de escanteio, né? Enfim, o Flamengo está tomando muito gol dessa forma, não só no Campeonato Brasileiro, como também nas outras competições. O que chama muito atenção, porque antes do Flamengo estrear na Libertadores lá contra o Milionários, ele era a melhor defesa do Brasil, né? O campeonato carioca inteiro, né? Ele passou sem praticar. O time titular não tomou gol, né? Naquele campeonato carioca que o Flamengo ganhou. Então, temos essa história aí nesse jogo, né? Entre Flamengo e Corinthians, que vai ser interessante de acompanhar. Do lado, uma defesa que agora começa a suscitar dúvidas na cabeça do torcedor, no caso do Flamengo, e do lado do Corinthians, o time precisando fazer gol, né? Ou seja, o Lúcio, vai ser um jogo de poucos gols. Porque o Corinthians gastou de muita estoque atenção, numa né? E de muita tensão, inclusive, não só atenção, acho que tensão também para o torcedor, porque qualquer bola levantada na área do Flamengo vai ser um desespero. E quando o Corinthians for atacado, sabe que do outro lado também tem peças importantíssimas e pesadas, né? Mas dá para imaginar um Flamengo-Corinthians diferente do que já aconteceu nesse Campeonato Brasileiro? Ou a média dos últimos jogos, dos 5 primeiros, essa média vai entrar em campo? Assim, é um time do Corinthians que não ataca muito, do Flamengo falha muito defensivamente. Isso aí uma hora não tem que acabar, não, Lúcio? Pode ser que acabe, mas não é tendência, né? Pelo que a gente tem visto aí, e acredito que não é um jogo para isso, inclusive. Né? Imagino que essa tensão que estará no entorno da partida possa fazer com que haja muito mais preservação do que tentativa de virar a chave, né? De trocar a página, de fazer e começar uma arrancada no Campeonato Nacional. Então é um jogo, de repente, para você não perder, né? Passar uma casinha, né, avançar uma casinha, deixa para a próxima rodada, para a gente ver ali na frente como as coisas vão estar, do que se jogar, se expor, se atirar e daqui a pouco tomar um revés que possa ser e possa deixar sequelas, né? Pela postura também dos treinadores, né, especialmente o Tite, não imagino jogo em que as equipes vão tentar resolver a vida. Possivelmente eles vão passar a página, virar a página, né? Pular para a próxima rodada e deixar... Eu te diria até o seguinte, viu, Fábio? Não sei não se passasse uma folha lá com um empate, se os dois não assinariam, viu? Mas o torcedor do Flamengo, principalmente, nunca ouviu falar disso, não. Porque mesmo quando venceu o Amazonas vaiou, que dirá empatar com o Corinthians em casa, o torcedor não vai gostar e o Tite vai ouvir poucas e boas. Esse é o único jogo do sábado, porque teria o Atlético Mineiro com o Grêmio. Esse jogo foi adiado em virtude do momento de calamidade pública que vive o Rio Grande do Sul. E aí a gente entra no domingo com jogos de 4 da tarde, começando com Fortaleza e Botafogo.